Estamos de volta com todo o seu. Bom, você sabe muito bem que a natureza tem poderes, que eu diria, maravilhosos. Seja nas plantas, nos animais, nos alimentos, no mistério das estrelas, dos planetas e nas pedras e cristais. E é sobre eles que a gente vai falar agora, com a ajuda dessa bonitinha, que se dedica à chamada litoterapia. Eu estou revendo inclusive, Angélica Lizanti. Boa tarde, como vai você, meu amor? Você disse que está bem, mas... Eu estou bem. Eu pergunto de novo. Você também, né? É só tirar o que está ruim, aí fica tudo bom, pode ter certeza. Então tá tudo bom. Angélica, vamos começar falando o que é litoterapia. Não precisa fazer a etimologia da palavra, não. Tá. Mas tem que fazer, né? Tem que fazer lito, pedra, né? Inclusive faz alusão à litosfera, onde as pedras se formam. É uma terapia que usa os cristais para harmonizar, equilibrar e fazer uma reposição mineral de forma vibracional. Então, a litoterapia leva em consideração a composição das pedras, né? Então, uma tem ferro, a outra tem lítio, a outra tem sódio, e aí por aí trabalhar através dos elementos químicos para trazer o equilíbrio ao corpo. Quando é que deve ser aplicada a litoterapia? Bom, a gente acaba se apaixonando e se auto-aplica todos os dias. Eu mesmo estou com pedra aqui, né? Não tem como. Eu não saio de casa sem ela, né? Essa é uma serpentinita, essa é uma alexandrita, um olho de falcão. A gente acaba usando... Você deixa no bolso, Angélica? Também. A gente faz uma aplicação, na verdade, né? Uma aplicação terapêutica, a pessoa deita, a gente coloca as pedras assim, e durante a semana a gente vai usando, né? Porque essa prática a gente faz uma vez por semana e durante a semana a gente vai usando nos dias, assim, hoje eu preciso de mais atenção, hoje eu preciso ter mais força física, então a gente vai usando as pedras de acordo com o seu dia, né? Com aquilo que você precisa. E cada pedra tem um efeito em relação à sua necessidade, né? Por causa do é elemento químico. Porque ele entra no nosso campo vibracional e começa a ressonar, a trocar. Então ele faz realmente uma troca capaz de organizar, né? Conversar com o nosso corpo e o nosso corpo reage. Lógico que eu sempre falo desde o início da carreira aí, né? Já são 22 anos mais ou menos que a gente está nesse caminho. Imagina, né? Então, eu sempre falo que não substitui o tratamento médico, isso nunca. Mas vai trabalhar a causa, que é o sentimento, o pensamento, que isso é que desorganiza o físico, né? Sem dúvida alguma. Então, vai ajudar, por exemplo, você precisa de força, usa uma pedra que tem ferro, ela vai te trazer essa força. Você precisa de acalmar, então usa uma pedra que contém minerais que trabalham o lado do relaxamento. Então, magnésio, cálcio e assim por diante. A gente vai Mas como é feita essa terapia? A pessoa deita, é isso? Deita, sim. E a gente aplica no corpo. Coloca, só pousa a pedra sobre o corpo. Durante 1 hora, mais ou menos. Né? E a gente tem lá o espaço cristalino que aplica os cristais, mas também dá o curso, né? Falando sobre a composição de todas elas. É uma acupuntura com pedra. Mais ou menos. Você trouxe um monte de pedras aqui, já falamos inclusive em off, né? Sim. Vamos começar por esse lado daqui, a pedra da lua, a pedra do sol, vamos falar. Vamos começar que eu trouxe aqui 2 exemplos bem básicos, que isso aqui é tido como pedra da lua, mas na verdade é um vidro. Então aqui você pode ver que ele tem uma forma, isso é produzido... É falso? Esse aqui é falso, assim como essa pedra do sol também é falsa. Como assim? Feita em laboratório, made in China. Eu não sabia mas que podia fazer isso. Sim, isso aqui é feito, olha, é alumínio que tem dentro, mas é uma resina. Então pedra do sol, pedra da estrela, pedra da mata, só mudam a cor da resina. Isso não tem efeito nenhum para terapia? Terapêutico não, também não faz mal usar, entendeu? Se você quiser usar para decorar, porque você tem um pingente bonito, não mal nenhum, pode usar. Mas não tem o efeito terapêutico. Perfeito. Né? E aqui a gente tem a pedra do sol verdadeira, bruta, a pedra da lua, quer dizer.
Conforme você vira, ela vai dando uma luminosidade azulada, não sei se está dando para você ver. Claro aí. que dá para ver, lógico que dá para ver. Aí é uma refração natural dela, porque tanto essa quanto esta, né, essa daqui e essa são a mesma pedra, que é um feldspato, que é isso aqui. Feldspato. Tá um aqui. silicato de alumínio, que ele vai ter efeitos em que o alumínio se forma dentro. Então, essa daqui forma uma camada e dá um efeito que se chama plagioclásio, e ele dá esse efeito de concha. Plagioclásio. Muito bem. Muito que é o efeito de concha. E aqui o efeito da pedra do sol verdadeira, não sei se dá para ver. Dá. Ali, ó. Tá vendo? Vamos ver aqui. Olha. Opa. Perfeito. Aqui dá para ver que ela tem um brilho fruta-cor, não por causa do alumínio. Falar dos cristais. É policlásio. Policlásio, Vamos falar dos cristais, da formação deles. Então, esses são os dióxidos silíceos, o mais abundante, né, no planeta. E tem várias famílias, as pessoas acham que é tudo quartzo, é só esse aqui. Só o hialino? Não, tem um monte. Tem o fumê, tem a ametista, é quartzo. A ametista que também é dióxido silício também. É quartzo. E tem várias, né, que são quartzo. Mas, às vezes, a gente cava um buraco, né, Ronin? Você vai lá, tá lá no sítio, cava um buraco, acha essa pedra assim, olha. Você vai falar, nossa, que horror, né? Que pedra feia. E quando você parte ela tem toda essa beleza dentro. Lindo, que né? é justamente a formação de um geodo. E o geodo, ele forma por uma bolha de ar, né? Uma bolha de vapor que sobe, né, contido ali e acaba gerando aqui uma camada de cristalização. Que fica lindo, né? Fica lindo. Normalmente essa bolha... As ágatas, que coisa linda. Exatamente. A ágata, os geodos de ametista também, né? Se formam assim. Também, E aqui só para o pessoal ter uma ideia, né? Isso a gente vê uma coisa assim, um cristal desse, a gente faz assim, mas isso aí... sei lá, em 10 anos formou, não, são milhões de anos. E sempre hexagonal, né? Sempre hexagonal, é um sistema de cristalização do quartzo hexagonal. E aqui a gente tem isso aqui que é chamado de jacaré, não sei se você já viu, popularmente chamado de jacaré, né? E nós chamamos de celestial pela formação. São cristais mais antigos, né? São os quartzos mais antigos do planeta e que levaram milhões de anos para se formar. E aqui, só para a gente ter uma ideia desses milhões de anos, se a câmera consegue pegar aqui, tá pegando tudo. Tem várias linhas, tá vendo aqui, olha, de formação? Cada linha dessa é pelo menos 1.000, 2.000 anos para formar, porque ela requer um aquecimento, um novo ciclo de resfriamento, depois uma nova camada, um novo aquecimento. Então, são cristais muito antigos, que são essas formações, né? E no Brasil a gente tem bastante. Bastante, né? E tem o famoso barraca, que vão formando um cristal dentro do outro, olha. Isso é muito bacana, Ele começa e forma um, forma o outro, tá vendo? Esses são chamados phantom. É um quartzo fumê, né? Olha que bonitinho. Ele tem aqui dentro inclusões que não são próprias do quartzo em si. Ele aderiu a areias, outros sedimentos e acaba cristalizando exatamente no formato do quartzo dentro. Muito bacana. Aqui... E aqui é uma água marinha para mostrar o que é, por exemplo, como é encontrado. Você fala, então tudo é joia. Não. Existe a joia, que seria essa parte da formação perfeita aqui. A gente poderia dizer, não está, lógico que não está pura como uma joia, mas só para ter uma ideia. Aqui é uma parte mais pura dentro de uma pedra mais impura. Na natureza não tem ninguém mexendo a panela, né? Então não misturou direito. Aqui formou direitinho, né? A gema, e aqui a parte mais bruta, mais comum. Ametista. Ametista, que é esse dióxido de silício, que aqui no Brasil a gente tem alguns tipos de ametista. Essa seria a ametista que dá lá no Rio Grande do Sul, em geodos, né, assim. Sim. A gente tem essa que dá no Pará, que é chamada de chevron ou cacochinita. Essa daqui, uma uruguaia, que também tem um pouco, você sabe que o aquífero Guarani, ele pega toda a parte, todo o sul do Brasil, e né, toda essa extensão formou-se ametista, né, em função de uma ação vulcânica.
Então todas elas, o Uruguai, tudo tem as mesmas pedrinhas, justamente por isso. E aqui um ametrino, que é uma ametista com citrino, que aí precisaria de uma luzinha por trás aqui, que a gente mostrasse, deixa eu ver, vamos ver se mostrando assim, dá pra ver que tem o citrino aqui? Ó, amarelinho lá. É quando forma a ametista junto com o citrino. Agora, vende-se esse citrino no mercado? Muito. Isso aqui, certo? Isso é uma ametista queimada, tá? Ele foi num forno a 400 graus e ela ficou amarela. O verdadeiro citrino é esse, o cristal amarelo. Que aí ele olha. tem o cloro, o sódio e uma porção de ferro também. As pessoas compram isso assim? Muito. Mas sem saber. Muito. A vida inteira comprou achando que era citrino verdadeiro. Aí o povo começa a descobrir, falar hoje em dia as redes sociais, né? É. Então, hoje é bem sabido que Se bem que rede queimado. social mente mais do que fala a verdade também, né? Ah, sim, com certeza. Mas assim, existe todo um processo que é usado, que às vezes é mostrado, né, em filmes e tal. E eles colocam mesmo no forno, põe no carrinho aquelas peças gigantes. Oh, meu Deus. Põe lá para ficar... Isso aqui, Angélica, quando eu falei para você, ai, que lindo, nunca vi essa lapidação. Maravilhosa, que maravilha. Que... Você disse, Rony, é falsa. É falsa. Que a ametista é a pedra sagrada a turquesa é a pedra sagrada dos egípcios, né? Sim. A turquesa aqui, a turquesa natural, né? É o mineral à base de cobre. Por isso fica com essa cor. Por isso tem essa cor. O cobre dá o azul da turquesa e o verde da malaquita, por isso. exemplo, dependendo da temperatura que ele se associa quimicamente. Essa é a peruana. Aqui tem, olha, malaquita, atacamita. Malaquita no verso, é? É. A turquesa é a malaquita aqui, ó. E agora, no meio? No meio são sedimentos, né? Porque a peruana forma casquinhas. Tá, casquinhas em volta dos volta sedimentos que cristalizaram. Muito bem. E aqui, o que eles fazem? Eles pegam a raulita, que é uma pedra à base de magnésio, e ela funciona como um giz. Não sei quem, na nossa época, assim, a gente ia na escola, tinha aquele giz que esse professor... Sim, claro. Aí a gente enfiava dentro da tinta, né? Me lembro disso, me lembro. Então, é isso que acontece aqui. Eles enfiam essa pedra na tinta, ela fica colorida por fora, né? E, na verdade, por dentro, ela é branca. A raulita. Aqui tem até um pedacinho meio quebradinho, aqui, ó. Aqui, ó. Que dá pra ver que o branco tá lá dentro. Bom, se a gente pegar um martelinho, quebrar, vai ficar branca dentro. Então, existe muito... Não existe essa coisa de turquesa reconstituída. Tudo de turquesa reconstituída é conversa fiada, raulita tingida. Tá? Infelizmente, né? A gente tem que falar a verdade. É claro. O povo fica meio triste, mas é verdade. Você quer calcita, né? Calcita ótica, ou espato da Islândia. Isso fazia óculos antigamente, não era? Fazia óculos, binóculos, monóculos. E também foi usada pelos vikings para navegar. Aparece no seriado Vikings, eles usando essa pedra. Por causa do reflexo interno que ela faz de duplicar, né, a linha, né, do horizonte. Está sendo feitos estudos agora que ela seria uma pedra que... Aí é loucura, tá? Vou falar... vai. É assim, vou falar uma viagem. Que ela é uma pedra que consegue refletir em vários quadrantes, né? Sim. E então ela daria acesso à quinta dimensão, né? Assim, porque a quinta dimensão é justamente isso, refletindo um para o... Né? Enfim, quem estuda entendeu o que eu estou falando. Um universo paralelo. É um universo paralelo. Mas ela, para nós aqui, ela é uma pedra de sintonia, ajuda muito a gente a entrar nessa sintonia da luz, né? E eu trouxe uma aqui muito especial, que eu ganhei de uma amiga, que é lapidada. Olha, que interessante. É essa pedra lapidada, olha que linda. Grandona, né? Grandona? É a mesma coisa que essa, só Agora, que lapidada. Angélica, como é que a gente pode saber se a pedra é falsa ou não? Quebrando não tem sentido. Essa daqui dá para perceber pela cor, as manchas, né? Que normalmente fica, olha, se você prestar atenção... Tem mancha azul tem demais. mancha.
Então isso é uma prova do tingimento. Tá. E também, no caso dos citrinos, cornalina queimada, eles racham, né? Então a rachadura interna também já dá essa ideia pra gente. Isso aqui é uma cianita, tem de várias cores, né? Cianita tem popularmente azul, a preta e a verde, que nós temos muito. Temos um pouco de castanho, que é chamada cianita dourada, mas é bem difícil de conseguir. Essa aqui é a pedra desse ano, né? Que ajuda a gente a entrar numa estabilidade interior para enfrentar Marte, né? Que é um ano de guerrear. Meu Deus, esse ano tá bravo. Não tá? Tá bravo. É uma pedra que ajuda a gente nesse ano para não ir muito fora, né? O que gente quebrou a cara com isso aqui, hein? Sim. Com pirita, achando que era ouro, olha. E esse é o chamado ouro de tolo. Ouro de tolo, né? Inclusive a gente brinca, que eu ando muito em garimpo também, e a gente fala assim que o garimpeiro tem o dente quebrado, porque ele acha pirita e morde. Se for ouro, né, ela marca o dente. E se for pirita, ele quebra o dente. Então a gente fala que aquele lá encontrou pirita. Sabia né? disso não? Muito legal, muito legal. Essa pedra é um sulfeito, tá? O que significa que ela é venenosa ao contato com a água. Tem que tomar muito cuidado com ela em banheiro, essas coisas. Tem um povo, assim, eu falo de energia tudo, mas eu não me considero, assim, totalmente esotérica. Sim. E tem o povo esotérico que fala assim, isso aqui para tirar a energia negativa do banheiro, você coloca uma pirita. E aí a pessoa põe lá, vai tomar banho, vapor, a pessoa desmaia tomando banho, se puser. Porque todo mundo quer tirar a energia negativa, põe uma pirita desse tamanho no banheiro. E aí, ficar respirando aquele mesmo vapor, acaba desmaiando tomando banho. Uau. É por causa da pirita. Então, tem que tomar muito cuidado. Pirita exala gases e é tóxica no contato com a pele. Aí vão achar que é energia negativa. Vão achar que é energia negativa que derrubou. E na verdade é químico, simplesmente químico. Ela é reagente com água, tá? Então, não pode colocar direto na água, porque ela vai estragar, enfim. Se você me permite falar, tem uns vídeos no YouTube que eu explico tudo isso, tá? Então, é só o pessoal procurar lá. Você vai deixar o endereço depois todo pra gente ir atrás. Sim, sim. Eu acho isso aqui uma graça. Rosa do deserto? E a delicadeza, né, olha com que se forma. Né? Ela é uma variação de barita, uma barita junto com cálcio, formando a base da selenita, né? Aqui é uma rosa do deserto do Egito, que em cada deserto forma um tipo de rosa, que é chamado de rosa do deserto. É por isso. Essa é típica do Egito. Inclusive forma-se gigantes. Ah, é? Monstruosas, que viram o Camilo para baixo. Eu nunca vi. Existe, no mas caso, é muito assim. legal, olha. E essas são do deserto da China, mas a gente tem dos Estados Unidos umas que parecem disco voador, sabe? Elas formam como se fosse um disco voador redondinho, assim. Cada deserto tem a sua maneira de formar rosa. Forma nas temperaturas, variações de temperatura mesmo, né, do deserto. E aqui a apatita. A apatita, né? A mesma pedra que nós temos no cérebro. Como é que é, Angélica? Nós temos... que as pessoas acham que pedra é pedra e gente é gente. Só que a gente é tudo junto, misturado. Sem dúvida. Os nossos ossos são feitos carbonato de cálcio, estrutura cúbica, e ele forma sempre espiralado. Quando a gente quebra o osso, sempre quebra espiralado. Toda essa questão a gente não entende. A apatita, ela se calcifica no cérebro, né? Ela é uma pedra que contém flúor, que contém fósforo, ela ajuda nas atividades cerebrais. E segundo o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, um grande pesquisador brasileiro... Nós conhecemos aqui um outro Sérgio Felipe, aqui, na nossa casa, outro Sérgio Felipe. A gente tem o Sérgio Felipe de Oliveira aqui, que estudou isso profundamente, que tirou foto, né, da apatita no cérebro. É isso. E eu trouxe um livro para você. Meu amor, Essências Cristalinas, ó. Esse é um livro que a gente tem lá na nossa escola. Lindo. A alma dos elixires de cristais. Aí tem toda uma explicação de como pesquisar e tem as pedras pelo aspecto físico, mental, emocional e espiritual. Perfeitamente, muito legal. Tá bom? Obrigado, Angélica. Eu queria só que você deixasse... Você ainda está lá na rádio, né?
Sim, eu estou na Rádio Mundial, Isso. toda segunda-feira às 10h30, né? O que você está fazendo aqui? Eu saí de lá e vim para cá. Eu vim direto. Era Espaço Cristalino, ainda é o mesmo? Cristalino. Me lembro disso. E nós temos também canal no YouTube, que é Angélica Lisante Espaço Cristalino. Lisante Espaço com Y, hein, crianças? Lisanthy. E a gente tem também redes sociais, enfim. É botar Espaço Cristalino que acha a gente. Espaço Estamos Cristalino. há 22 anos aí no mercado, trazendo aí cursos e essas coisas todas. Eu aprendi um monte de coisa hoje, sabe. aprendi um monte de coisa hoje contigo aqui. Nada, isso é uma aqui paixão. Paixão. Isso é o biquinho, é o bichinho que bica a gente assim e fala assim, agora você está conquistado, você vai adorar a pedra. Obrigado, Angélica. Beijo, tudo de bom. Prazer em te rever, viu? Igualmente. Obrigado.